Natal tá aí e com ele as pessoas se sentem mais bondosas, mais caridosas, passam a olhar os mais desfavorecidos, é o chamado espírito natalino. Mas se eu te dissesse que tudo isso nasceu de uma história de fantasmas? E aí, tudo fantástico com você? Pois é, Natal tá aí, Natal de 2019, e o Fantástico Cursos resolveu também fazer um vídeo fazendo a vinculação dessa data tão conhecida, uma dos feriados mais preferidos das pessoas, com a literatura fantástica. Porque sim, o Natal, do jeito que a gente conhece hoje, nasce no meio da literatura fantástica. Quando eu estou falando isso, eu digo no sentido do espírito natalino, né? E isso vai ter muito a ver, as raízes disso está num livro da literatura vitoriana, para ser mais preciso, em 1843, com um conto de Natal do Charles Dickens. Pois é, Charles Dickens, que inclusive apareceu aqui no último vídeo, sobre as personalidades, né, que as pessoas, quando descobrem mais sobre a vida privada, algumas deixam de ler, e o Charles Dickens é um desses casos. No caso aqui, eu tô mais aqui nesse vídeo eu vou falar da faceta pública do Charles Dickens enquanto uma das principais vozes da literatura do século XIX. Charles Dickens, que juntava esse elemento social, esse olhar mais detalhado sobre as classes mais desfavorecidas com elementos da literatura fantástica, principalmente da literatura gótica, que ganhou uma nova roupagem. O gótico teve uma ascensão na literatura vitoriana a partir do contexto urbano das cidades poluídas, de um enorme contraste social entre quem tem e quem não tem, a ascensão da criminalidade e tudo mais. E é nesse mundo aí que a gente vai ver a história do Ebenezer Scrooge. Scrooge, que é um pão duro de primeira, que não reconhece o espírito natalino. E a partir daí, a de desprezar todas as tentativas das pessoas de integrá-lo no espírito natalino, acaba que uma noite ele recebe a visita dos espíritos do Natal. Espíritos do Natal que vem logo na sequência da visita do fantasma do amigo dele que morreu agarrado aos bens materiais. E esse fantasma do amigo dele o avisa que ele precisa mudar de atitude, porque senão ele também vai ter uma vida de tormento no além. A partir daí, o Scrooge não dá ouvidos e ele recebe a visita dos três espíritos do Natal, Natal do presente, do passado e do futuro, que mostram a ele as consequências dos seus atos e também, ainda mais sendo ele uma pessoa de destaque que tem posses, a consequência da sua não ação, a consequência da sua omissão em relação aos mais desfavorecidos da Inglaterra vitoriana. E com isso, o Scrooge muda a perspectiva dele em relação ao Natal e preenche o seu amor, preenche o seu coração com amor natalino. Beleza, mas o que isso tem a ver, em que sentido que um conto de Natal criou o espírito natalino como a gente conhece hoje? Na Inglaterra, o que a gente vai ver é que o Natal, ele era mais celebrado nas pessoas bem mais pobres, né? As suas cerimônias mais humildes. Mas o Natal é uma cerimônia praticamente esquecida tanto entre a aristocracia quanto também na classe média baixa e na classe média alta. E aí, o que aconteceu é que alguns sinais começaram a aparecer que levaram o Charles Dickens a escrever essa história que se tornou um extremo sucesso. O Dickens estava alinhado com os sinais do seu tempo e ele percebeu umas mudanças no ar, como por exemplo, quando o príncipe Albert casou com a rainha Vitória, ele trouxe uma árvore de Natal da Alemanha para a Inglaterra. Isso começou a chamar a atenção das pessoas novamente para o Natal. O Natal andava em baixa na Inglaterra porque a Inglaterra ainda que no século XIX, ela tinha ficado muito marcado pelo período em que a Inglaterra foi uma república. Isso aconteceu quando os puritanos tomaram o poder durante 11 anos no século XVII. Mas apesar desse curto período de tempo, foi 11 anos que os puritanos ficaram no poder, isso deixou marcas muito profundas na cultura inglesa, no sentido de da não celebração do Natal, de enxergar o Natal como uma celebração pagã. E isso persistiu até o século XIX, quando, aí sim, a partir das mudanças de perspectiva, as mudanças em relação a essa data, o Charles Dickens estava alinhado com isso e resolveu escrever
uma história de Natal. Dickens escreveu essa curta história em 6 semanas e correu para imprimir, esperando fazer algum dinheiro extra, já que a venda dos seus livros estavam caindo. E a sua esposa, Catherine, estava esperando o 5º filho do casal. Por conta de algumas desavenças com seus editores, o Dickens resolveu bancar a publicação da sua obra e ela foi lançada na véspera de Natal. E o que é mais importante, um conto de Natal se esgotou logo que saiu. E a história foi um enorme sucesso também porque Dickens sabia muito bem qual era a situação dos pobres na Inglaterra vitoriana. Porque ele mesmo, quando criança, foi forçado a abandonar a escola e trabalhar 10 horas numa fábrica de botas por apenas 6 shillings por semana. Quando ele escreveu um conto de Natal, em 1843, ele já era um escritor bem-sucedido, mas essa memória, as memórias da sua infância de pobreza, nunca o abandonaram. Ele frequentemente ia a fábricas, minas e também ia a escolas públicas e frequentemente ficava horrorizado com os abusos que as crianças pobres sofriam. Vamos lembrar que na época do Dickens, a teoria mais disseminada no período era de que os pobres tinham que ajudar a si mesmos. Por essa razão, as prisões tinham que ser desconfortáveis de forma que os pobres fossem motivados a trabalhar mais duro e melhorar a sua situação de vida. Nesse período, inclusive, uma figura de destaque era o reverendo Thomas Malthus, que tinha uma teoria muito popular no período de que os pobres deveriam simplesmente morrer de fome de forma a cair a população excessiva, como o próprio Scrooge menciona dentro da narrativa. O Dickens não concordava com essa ideia e ele estava planejando escrever o seu próprio protesto contra isso, mas na verdade ele sabia que as pessoas não iam se importar tanto com a sua causa se a história fosse apresentada como um panfleto social. O que aconteceu é que ele acrescentou personagens, usou elementos góticos como fantasmas, um velho ganancioso e miserável, um garoto doente. E pronto, a história de Ebenezer Scrooge e os fantasmas que o visitam no Natal foi um hit instantâneo. Os leitores riam e choravam com a história. Essa primeira edição foi vendida a 5 shillings, o que era um preço na época que virtualmente qualquer pessoa podia comprar uma cópia da história. E se provou tão popular que as 6.000 cópias foram vendidas em questões de dias. E rapidamente gerou diversas cópias piratas, forçando o Dickens a entrar com ações legais para proteger sua criação. E a partir daí, à medida que a história se disseminou na Inglaterra, na Europa como um todo, nos Estados Unidos, onde Charles Dickens era muito popular, e também em outros países, é que gradualmente as pessoas ficavam imbuídas, lembrando da história do Scrooge e da sua transformação, as pessoas passaram nós chegando na época do Natal, se lembrar de como o que vale, na verdade, é você olhar não o que você tem, mas o que você pode oferecer para os outros na sua passagem pelo mundo. E é a partir daí que o espírito natalino foi criado. Independente da sua religião, se você gosta do Natal, não gosta do Natal, se você vê isso como história, como uma data comercial ou não, fica a dica para você conhecer essa bela história da literatura fantástica, um conto de Natal, porque é o melhor exemplo do melhor da literatura vitoriana e também do gênio literário de Charles Dickens. Você já leu um conto de Natal? Já assistiu alguma versão dessa história? Deixa aí nos comentários, descreve também se você se sentiu imbuído do espírito natalino e tudo mais. Muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo, até lá!